Rafael Paiva, o Vasco venceu, vamos lá. Boa noite. A gente tem tomado mais gols do que a gente gostaria antes de fazer, né? Mas eu acho que fica realmente a capacidade que a gente tem tido de se controlar, né? Claro que tem um trabalho psicológico por trás, há um trabalho de campo, acho que é um trabalho multidisciplinar aí, de todos os setores envolvidos, o encorajamento dos atletas, a capacidade que eles têm de entender que eles podem virar qualquer tipo de jogo, porque a gente tem futebol para isso, né? A gente não gostaria de ficar tomando esses gols aí, mas de novo, acho que fica que a gente tem futebol para ganhar, principalmente aqui em casa a gente é muito forte, a torcida empurra muito e é uma conscientização interna mesmo que a gente tem feito para tentar mostrar para os atletas o nível que a gente tem, onde a gente quer brigar, onde a gente quer chegar, é muito em cima de realmente acreditar no poder que a gente tem. Eu acho que isso faz diferença na hora que a gente está atrás do placar para conseguir essas viradas e essas vitórias aí. Rafa, sem dúvida é um time de muita qualidade do outro lado, o Atlético, né? E sem dúvida também você mexeu hoje, deu tudo certo. Queria que você falasse dessas substituições aí. Eu tenho passado assim que eu acredito muito no grupo que a gente tem, no elenco que a gente tem, nos jogadores que a gente tem, essa mescla de jogadores experientes com jovens jogadores, atletas aí com idade sub-20, e a gente está conseguindo potencializá-los, né? Conseguindo algumas sessões de treino a mais aí, a gente tem conseguido colocar algumas ideias em prática e potencializado mais jogadores, porque a gente sabe que isso vai fazer diferença para buscar as vitórias, para você continuar forte no segundo tempo. Acho que mais atletas estão entendendo o que a gente busca, a nossa forma de jogar, o caminho de buscar mais vitórias, pontuar sempre, ganhar jogos em casa. Então a gente está conseguindo deixar mais jogadores do grupo do nível que a gente quer, em todos os sentidos, técnico, tático, psicológico, e de novo, fortalecer e qualificar os jogadores que a gente tem, que tem muito potencial. Boa noite, Paiva, parabéns pela vitória. Ainda pegando um pouco de gancho na última pergunta, mas como tem sido lidar com tantos desfalques, né? A gente já sabia que provavelmente não ia contar com o David, não ia contar com o Paulo Henrique, ainda teve essa última surpresa, entre aspas, surpresa negativa do Adson também ficar fora. Como tem sido lidar com tudo isso? Para o jogo de volta não vai ter o João Vitor, como tem sido para administrar, né, todos esses desfalques que o Vasco tem tido? É isso, não adianta a gente ficar choramingando, né? Essas situações, elas acontecem, eu acho que está todo mundo sujeito a isso, a gente vê outras equipes aí perdendo jogadores também, a gente tem que acreditar no grupo que a gente tem, acho que não adianta a gente ficar dando desculpa, e os atletas que estão entrando, eu acho que eles estão entendendo isso, sabe? Por mais que mude a característica, mude um pouquinho o nível de experiência, os jogadores que estão entrando, eles estão tentando, estão deixando o máximo, a gente sempre falou que a gente não negocia a forma de jogar, a nossa entrega, isso eles estão deixando. E a gente está conseguindo buscar as vitórias, a gente está conseguindo potencializar os jogadores. Eu acho que isso é o mais importante. É muito difícil perder esses jogadores. David, Adson, João, são jogadores importantes. Mas, de novo, a gente tem qualidade no elenco para tentar suprir, para tentar buscar alternativas no que a gente tem ali. Olá, Rafael, parabéns pela vitória. Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos. Queria que você mensurasse o tamanho da vitória, tendo em vista que jogar acho que, se eu não me engano, empatou o primeiro jogo lá com gramado sintético no ano passado, né? O Vasco sempre tem muita dificuldade. Então, queria que você mensurasse o tamanho dessa virada, mais uma, sob o seu comando, e também, se puder, falar um pouco da estratégia do jogo de domingo. Você pensa em poupar alguém ou não? Se tem já alguma coisa traçada para o jogo contra o Vitória? Obrigado. Dificílimo jogar lá, né? Muito difícil. Jogar num sintético como é lá, a bola fica muito rápida, até você ajustar o tempo, por mais que a gente já tenha jogado lá, no momento do jogo é diferente, a gente sente o início do jogo. O início do jogo deles é muito forte lá. Então a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo e é uma boa vantagem, né? Mas ela é muito aberta ainda. Para mim o jogo está muito aberto.
A gente tem que estar extremamente concentrado. É uma vantagem que é a mínima possível, né? A gente tem consciência disso, mas a gente tem que estar muito concentrado para o jogo de lá. A gente vai ter que trabalhar muito, batalhar muito no jogo, tentar jogar também, porque se a gente for lá para defender, a gente sabe que eles são muito fortes, eles atacam muito e, enfim, a gente vai ter que estar muito focado. Então, para nós, o jogo está muito aberto. A gente tem noção disso, é uma vantagem mínima. A gente tem que estar muito focado para fazer um grande jogo lá, para a gente chegar entre os 4 na Copa do Brasil. A respeito do jogo do Vitória, a gente ainda não definiu o plano ali. Era fundamental esperar o jogo acabar, para ver o contexto do jogo. A intensidade, a gente não tinha dúvida que ia ser altíssima, né? Mas a gente precisa ver como os atletas vão estar amanhã, para perceber ali as trocas que a gente vai ter que fazer, se tiver que fazer. Mas a partir de amanhã que a gente vai pensar no Vitória. Eu não consigo te adiantar nada agora. Boa noite, Paiva, Sérgio do podcast Cruz Maltino, parabéns. Hoje a gente viu que o Atlético veio para amarrar o jogo, desde o início, né? E percebemos também um Payet muito agitado, com essa cera, ele chegava junto do árbitro, conversava, reclamava. No intervalo teve uma conversa para tentar acalmar, para ele focar mais no jogo. Teve algum papo com relação a isso? Não, eu acho que essa conversa a gente já teve antes do jogo começar, né? A gente sabia que o jogo podia caminhar para esse sentido, né? Do Atlético tentar recortar mais o jogo, de deixar o jogo um pouco mais tenso ou mais parado. E a gente sabia que o fator casa era importante, a gente precisava buscar essa vantagem. Então a gente tinha que tentar acelerar mais o jogo, né? E realmente vai irritando, para um pouco o jogo, o goleiro caiu algumas vezes. Mas assim, a gente sabia que a gente tinha que manter o nível de concentração, mas ali dentro de campo é a forma deles extravasarem, né? O Payet sentiu um pouco mais e fica um pouco mais irritado, mas eu acho que isso faz parte do contexto do jogo também. A gente sabia que a gente tinha que passar por cima disso também, né? E a gente conseguiu. Acho que o mais importante é que a gente saiu com a vitória, independente do que aconteceu ou da forma que foi. E isso vai calejando a gente, vai deixando a gente mais forte. E jogo de Copa tem essa característica e a gente tem que passar por tudo isso se a gente quer ir avançando de fase. Rafael Paiva, boa noite. Fernanda Pizzuto. O Vasco está conseguindo arrancar resultados importantes. Em 4 dias, 2 viradas em cima do Atlético. Não tem crise de confiança, a gente falou isso sobre o Corinthians ali, não tem nenhuma. Eu queria chegar nessa palavra aí, confiança. A gente pode falar daqui a pouco do Payet que está precisando, né? Tá devendo um pouquinho e tal. Detalhes. Mas a confiança do grupo parece... simbolizada pelo Verratti. O que falta do Corinthians, o Vasco tem no centroavante. O Vasco é um time que luta muito, um time que se entrega demais, né? O jogo de hoje foi um jogo muito, muito difícil, porque assim, são 2 equipes que gostam de jogar muito em transição. Então são equipes que controlam um pouco o jogo. E o jogo foi isso. O Atlético Paranaense começou bem melhor do que o Vasco, com mais posse, jogando no campo do Vasco. Durante o primeiro tempo, o Vasco conseguiu, em dado momento, equilibrar um pouco as ações, agredir um pouco mais. Depois disso, sofre o gol numa jogada bem feita do Canóbio, chegando a bola no Christian, um erro de marcação. O Canóbio com muita liberdade para trabalhar no lado do Pumita Rodrigues. Repetindo um pouquinho o jogo de segunda, né? Exato. Você está fazendo uma releitura do jogo de segunda. Um roteiro parecido. E aí, no segundo tempo, o Vasco, precisando buscar o jogo em casa, foi muito para cima, né? Então, assim, o time do Vasco tem um ímpeto de jogo, tem um volume de jogo, uma iniciativa muito grande nas mãos do Rafael Paiva, às vezes bem organizado para jogar, às vezes menos, mas sempre com muita energia para o jogo. Com uma bola parada muito forte, né? O Pumita pegando muito bem um chute para empatar o jogo, e o Hugo Moura, que não comemorou, porque veio do Atlético Paranaense, virando o jogo para o Vasco. Tá aberto o confronto, vai ser duro para o Vasco segurar lá em Curitiba, mas hoje a vitória foi muito na força de quem estava atrás e acreditava que poderia virar mesmo como virou. Foi merecido. Pode falar, Jean. Não, só destacar em cima do que o Zupa falou, destacar o jogo do Hugo Moura, porque assim, ele acaba fazendo gol e sendo premiado com o gol, mas foi uma partida espetacular. Eu sei que o torcedor do Atlético está irritado, incomodado por um não cartão no começo do jogo, que realmente deveria ter sido mostrado e que poderia de alguma maneira mudar a tranquilidade com que ele jogaria, mas ele fez uma partida gigante ali, para mim foi o melhor jogador da partida, já era antes do gol marcado e acaba fazendo o gol da virada, né? Só que nesse jogo, ao contrário do que eu falei no Corinthians, quando os gols não
dentro do que estava acontecendo, porque o primeiro tempo o Atlético ele começa melhor, eu acho que ele foi até melhor no primeiro tempo equilibrado, e vence por 1-0 esse primeiro tempo, e é na segunda etapa, principalmente depois das mudanças também, que o Vasco começa a pressionar para virar o jogo. Então acho que os gols aconteceram nos momentos em que os times eram de fato melhores em campo, o resultado refletiu o que foram os 90 minutos, mas é outro jogo que se eu falei, não dá para apontar um favorito para passar em Corinthians e Juventude, nesse Atlético e Vasco também não consigo apontar o favorito, porque... Quando eu ia passar para você era com a seguinte pergunta, eu ia lembrar de quando a gente estava conversando aqui no mesmo linha de passe sobre Fluminense e Grêmio. Lembra que o Grêmio venceu por 2-1 o Fluminense, falou assim, pô, mas é muito pau a pau. É essa característica também? É a mesma coisa, eu acho que é a mesma coisa. É claro que, e acho que isso valeria sobretudo se o Atlético tivesse vencido o jogo, a gente já viu o Atlético decepcionar em casa nessa temporada de maneira que ninguém esperava. Inclusive na Sul-Americana. Na Sul-Americana, principalmente no final da fase de grupos ali, o que ele obrigou a depois jogar a fase antes das oitavas e tudo mais. Então, assim, óbvio, isso tem que ser levado em conta, tem que ser considerado e tudo mais. Agora, em geral, a gente sabe da força que o Furacão tem jogando no seu estádio. É um time, para mim, mais organizado, mais bem montado do que o Vasco nesse momento. Então, hoje eu acho o Atlético mais time do que o Vasco. Se os dois jogarem o máximo que já jogaram na temporada, o Atlético joga mais, vai jogar em casa. O Vasco tem uma vantagem que não é nada desprezível, que é ter vencido o primeiro jogo e jogar pelo empate na partida de volta. Então, é mais um desses confrontos. Eu tinha falado isso no Grêmio Fluminense de fato, e foi para os pênaltis. Só lembrar disso. E o Fluminense que tinha perdido na ida, acabou o Fluminense tinha perdido na ida. Também teve isso. Não, toda vantagem é bem-vinda. Agora, tem vantagens que já determinam o classificado e vantagens que abrem o segundo jogo. Vai ser duríssimo o segundo jogo. E ainda mais, tem um componente aí, hoje foi ainda bem que deixar de lado, mas assim, a segunda-feira a coisa foi feia. Bem estranha, né? E foi legal, né, Calçade, não ter acontecido... Ainda bem, né? Assim, ainda bem, mas assim, são 2 jogos do Atlético fora, né? E ali ficou aquela troca, eu fiz isso, não fiz, os clubes não se acertaram como deveria, e isso não é legal. Mas o jogo da volta, eu acho que o Atlético, por jogar em casa, tem sim uma possibilidade enorme de sair classificado, mas o Vasco carrega essa vantagem que o possibilita tomar uma atitude em relação à estratégia do jogo. Como ele vai esperar o Atlético, onde vai esperar, em que altura do campo, quem que vai, talvez pode mexer na escalação para aproveitar os espaços gerados, sim, né? E isso é mata-mata puro, mas beleza, em casa virou o placar, e esse é o principal ponto, essa é a principal conquista do Vasco, né? Poder remontar um jogo, poder virar uma partida, poder sair de uma situação de sufoco em casa, com a pressão da torcida e a expectativa dessa massa, que é ver o Vasco vencer de novo e virar. Então isso sim é mais um tijolinho na confiança, e já que nós estamos numa noite de Atlético e Vasco, e de Juventude e Corinthians, e comparamos, é aquilo que o Corinthians não tem. O Vasco tem. Não é que é um grande jogo, mas é um jogo que ele consegue ganhar de um Atlético e em casa, numa virada. E o Corinthians tem uma dificuldade grande contra equipes que estão numa situação superior na tabela. São Januário tem sido importante, inclusive na Copa do Brasil, né? Foi o jogo com Água Santa, que a gente estava lembrando aqui ainda era o Ramon Dias. O jogo contra o Fortaleza, pênaltis também, exatamente. Outro 3-3. Aí teve o Atlético Goianiense, né? Que o Vasco já tinha vencido fora, né? Ele venceu a primeira fora. Aí confirmou a classificação em casa. Empatou, foi a primeira fora. Acho que... Não lembro se ganhou. Acho que foi 1-1. Acho que foi 1-1. Acho que foi 1-1. E aí o Vasco consegue, foi 1-1. O Vasco consegue definir em casa também, então São Januário tem sido fundamental, mas é bom lembrar, ele definiu os 3 jogos em casa. Agora né? É diferente. Agora ele vai sair. Agora sim, Birner, uma possibilidade de semifinal na Copa do Brasil, o 8º lugar do Campeonato Brasileiro, que pode abrir uma vaga para Libertadores no ano que vem. É menos do que você esperava com relação a esse Vasco, ou é isso mesmo? É mais. Aqui no futebol, como tudo muda rapidamente, parece que a realidade, quando ela se transforma, também a realidade anterior era esquecida. Eu me lembro de participar de diversos programas aqui na casa, com
muita crítica à montagem do elenco do Vasco, quanto pagaram por jogador X e Y, aos problemas com a 777, a saída da SAF, a forma como entra a diretoria, o Pedrinho demitido o técnico rapidamente. Era uma chuva de críticas e tudo aquilo nada mais é do que a pavimentação de uma temporada ruim. A temporada do Vasco é boa. Pois é. A temporada do Vasco é boa. O Vasco é competitivo, dentro do que é possível tirar do elenco. Eu acho que o treinador tira... Para as possibilidades. Não corre perspectiva, risco algum, né? Não corre risco, né? No Campeonato Brasileiro? Nenhum risco. E o Vascaíno tem trauma com rebaixamento. Assim, tem 31 pontos, hoje é o 8º colocado, não pode titubear, não pode entrar naquele viés de queda ali que você atrapalha. 13 para... Ainda tem mais 14, mas eu acho que hoje o Vasco olha mais para a possibilidade de Libertadores do que o receio. Isso passa muito pelo Rafael Paiva. Então. De maneira surpreendente, ele garantiu a continuidade, ele transformou a interinidade dele em algo perene para a temporada. E de maneira assim, inesperada, né? Porque o Vasco teve um primeiro impacto com o Rafael Paiva muito positivo, e o ápice foi aquela goleada sobre o São Paulo, do São Januário. Foi. Ali a gente teve a certeza de que o Pedrinho tão cedo não ia mexer. O Vasco oscilou no recorte seguinte, e agora o time volta a encontrar alguma estabilidade, pelo menos nesses últimos jogos, embora ele tenha destacado bem o fato de o time estar sofrendo mais gols do que era para sofrer, mas o que o Birner falou é o ponto. Se você virar para o Vascaíno no começo do Campeonato Brasileiro e falou, você vai terminar o ano na semifinal da Copa do Brasil, em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, se bobear, beliscando a última vaga de Libertadores, no mínimo garantindo uma vaga na Sul-Americana. E com um time que tecnicamente não representa a história do Vasco, mas como fala de postura, representa o torcedor em campo. Ele se identifica. E sem o Felipe Coutinho. E sem o Felipe Coutinho. Jogando. Exatamente, o Vasco ainda assinava na hora. Então é uma temporada positiva para o Vasco. Não pensando no tamanho do Vasco, mas pensando na realidade do Vasco. É uma temporada tranquila, graças ao trabalho do Rafael Paiva. E com um Payet abaixo, né? O que não é uma grande surpresa, né? Ele começou o ano bem, né? Ele voltou o ano em forma, bem e tal. É comprometido e tal. Sim. Mas... teve lesão, idade, a problemas, temporada brasileira ela esgota até os mais jovens e mais intensos, imagina os mais velhos, menos adaptados, com histórico de lesão. Então, assim, o Payet ajudar menos é uma tendência. É uma tendência. Porque se ele tivesse naquele nível... É que é duro falar do ano passado, porque o ano passado não estava em forma. Também, ele foi entrar em forma. Exato. Mas se ele tivesse no nível técnico um pouquinho assim, não o melhor dele, etc., impossível. Mas se ele tivesse um bocadinho melhor, talvez pudesse ajudar ainda mais. A construção era melhor, né? O Vasco hoje, por exemplo, finalizou, mas deu muito pouco trabalho para o goleiro. O Atlético Paranaense também. Deu muito pouco trabalho para o Léo Jardim. A gente não teve grandes defesas do goleiro do Vasco. Aliás, se eu não me engano, eu acho que a única bola que foi em direção ao gol entrou. Posso estar errado. A memória me trai, depois daqui a pouco eu vou checar, porque os dois times tiveram bastante problema na conclusão da jogada. Eu acho que com o Payet, a qualidade da finalização e principalmente da construção, de colocar alguém com uma chance clara de finalizar, é muito grande. Defesas dos goleiros no jogo. Manda aí. Léo Link, uma defesa. É isso. Léo Jardim, 0 defesas. Foi isso. É isso. Então faz muita diferença. O Felipe Coutinho, então, não vou nem falar, né? O nível sobe muito em todos os aspectos. E por isso eu acho que a temporada do Vasco, dentro do que o elenco pode oferecer, é uma temporada que está no limite. Tá no limite. Não dá para imaginar o Vasco brigando pelas 5 primeiras colocações do Brasileiro ou chegando na Copa do Brasil, atropelando todos os times que estão pela frente. Que vinha jogando, sem o David que vinha jogando. Né? Esse faz falta. Rayan e o Emerson Rodrigues jogando pelos lados. Então é uma adaptação. Sem contar os desfalques já desde o começo do ano. Lembra? Jair, Paulinho, né? Sim, que já vem. As pessoas até esqueceram porque realmente não iam jogar mais esse ano. Você imagina tudo isso. Agora, o nosso querido Fernando Campos, nosso comentarista aqui, que é um historiador do Vasco. Ele tem informações, estatísticas, dados, ele tem bastante coisa aqui. Eu estava aqui no grupo do F360, amanhã 9 da manhã tem um F360. Ele não mandou a mensagem para você, mas você vai falar sobre a mensagem que ele mandou para outro grupo de outro programa. Exatamente. Programa, porque é informação. Informação é nosso esporte. Não é? Você está no grupo de todos os programas? Como ele passou por todos os programas... 360, 90, FC... Fica de olho em tudo, né? O pessoal vai começar a fazer grupo paralelo agora. Tem alguns que ele silenciou, mas ele não falou para ninguém. É verdade. Vamos lá. São 20 jogos do Rafael Paiva no comando do Vasco, 10 vitórias, 6 empates, apenas 4 derrotas. Invicto como mandante. Na Copa do Brasil são 3 empates e 2 vitórias.
E segundo Dona aqui, quebrando vários tabus de anos apenas em alguns meses. Aí já é uma coisa mais empolgada, né? Já tem Não, se os tabus foram quebrados. Mas é isso. Quebrando vários tabus de anos apenas em alguns meses. Ele ajudou o Pedrinho a não ter que tomar decisões. Rafael Paiva ajudou o Vasco a economizar um bom dinheiro com o técnico. Né? É isso. E ajudou o Pedrinho a não ter que tomar decisões que seriam difíceis de serem tomadas. Um dinheiro que o Vasco não tem. Exatamente. Bom, estamos chegando no final do Linha de Passe. Bom lembrar que esse final de semana tem linha de passe no sábado também. Aí, os dois vermelhos. Os dois vermelhos ali. Aliás, teve um Vasco que ficou louco com esse vermelho aí pro Não Vitor. Falei, e agora? Porque ele foi meio no embalo, né? Acho que Ele foi o que fez menos aí. Exato. E se você desse 2 amarelos, só que aí se você desse 2 amarelos, só o jogador do Vasco seria expulso. Ele deu um seria direto pra mais cada um. absurdo. Exatamente.